Chegou a hora. Vamos contar a história, Pedro? Só se for já, Glória. O primeiro episódio da série É Muita História é sobre a independência que comemoramos na última sexta-feira. O historiador Eduardo Bueno defende com graça e simpatia uma nova tese sobre o Grito do Ipiranga. Ok, ótimo, mais uma. Desde o dia do Fico, em janeiro de 1822, a independência do Brasil era só uma questão de tempo. Ao decidir ficar no Brasil, desobedecendo ao pai, Dom João VI, e afrontando as cortes de Lisboa, Dom Pedro deu um passo sem volta. Por que então Pedro esperou até setembro para dar seu grito? Por que no dia 7? E por que no meio do nada, às margens do Riacho Ipiranga? Dom Pedro chegava a São Paulo quando recebeu correspondência de Lisboa. Nas cartas, ele era chamado de rapazinho de carreira criminosa. José Bonifácio, seu principal conselheiro, disse: Senhor, os dados estão lançados e de Portugal não temos a esperar senão escravidão e horrores. Mas essa é a história oficial. E não significa que ela não esteja certa. As coisas foram mais ou menos assim. A cena é que não foi essa. Gestos heróicos não têm arte final. Não hesitou o príncipe e aceitou abertamente a luta, levantando o brado de independência ou morte. Ele teve várias chances antes de proclamar a independência. O Grito do Ipiranga pode sim ter sido fruto de um dia ruim do príncipe, um dia de fúria. Naquele dia, Dom Pedro tinha mesmo muitos motivos para estar à beira de um ataque de nervos. Cara, tô há 10 dias saindo do Rio de Janeiro, faz 10 dias. Vocês fazem quanto tempo aí do Rio de Janeiro até São Paulo? Costuma estimar entre 5 e 6 horas. 6 horas? Mas com quantos cavalos? 340. Eu faço com um. Sai de lá, prazer, sou o Dom Pedro I. Vocês já ouviram falar do príncipe Dom Pedro I, não ouviram? No dia da independência tinha 23 anos de idade. E a gente está defendendo a seguinte tese: aconteceu tanto estresse com ele que ele chegou ali, não aguentou mais e gritou: Beijo, independência ou morte? Porque estava acontecendo muita coisa estressante, entre eles a estrada. Né? Vocês pegam a estrada direto, né? Estressa muito mesmo. Pista esburacada, muito movimentada, né? Uma das rodovias ela é a mais estressante. Explode, cara. O nervo vem a flor da pele, você tem que fazer alguma coisa pra descarregar. Eu acho que, né, ele falou isso pra poder tirar aquela raiva de dentro. Entre São Paulo e Rio de Janeiro tinha uma trilha, que é a Via Dutra, uma trilha indígena, que os índios percorriam desde a pré-história. Eram 607 quilômetros, né, pela trilha. Era uma trilha de lama, de barro. Hoje tem quanto? Hoje está 400. E vocês vão dizer que hoje é da estresse. São Paulo estava tendo uma espécie de conspiração contra ele. O Dom Pedro veio do Rio até aqui para restabelecer a ordem. Chegou aqui em Jacareí, conhece Jacareí aqui? O rio cruza a estrada aí no Jacareí, né? Então, aí ele saltou para dentro do rio. Uá! Se jogou de cavalo dentro do rio, atravessou o rio a cavalo, mas estava frio, ficou molhado. Ele olhou para um cara que tinha mais ou menos o tamanho dele, disse: tira a calça e dá para mim. Príncipe, né? Ok, viagem estressa a mesma pessoa. Porém, só isso não sustenta a tese do dia de fúria.
É verdade que, ao chegar a São Paulo, nosso príncipe não foi recebido por revoltosos como temia, mas por coisa ainda mais ardente, pelas labaredas da paixão. Estava aqui perdida em meus pensamentos, saboreando as doces lembranças quando eu vi vocês chegarem. Sejam bem-vindos a São Paulo. Meu nome, Domitila Castro Canto Melo. Com apenas 16 anos, fui dada em casamento. Era um homem muito ciumento. E certa vez, em um de seus ataques de ciúmes, agrediu-me com uma facada. Me separei, voltei para São Paulo, onde conheci o meu príncipe. Iniciei um apaixonado romance com Dom Pedro I. 150 anos não te vejo, Domitila. Continuas a mesma. Que saudade de ti, meu amor. Tu lembras de tudo? Lembro. Cada detalhe? Cada detalhe. Se fores um sonho, não quero mais acordar. Não sou, Domitila, que estou. Baile comigo. Baile. Mas ele se mordia de ciúmes porque do Palácio em São Cristóvão ele via a sua casa lá no Rio. Sim. E via as luzes acesas até altas horas da noite. O que você estava fazendo até aquelas horas? Tive apenas 3 homens na minha vida e esperei você morrer para me casar novamente. E você quantas mulheres teve? Imensidões de mulheres, até minha irmã. Desconjuro. Mas era que a tua irmã era demais. Mas eu te amo, meu amor. Você acha que a paixão pode ter virado a cabeça do Dom Pedro, a paixão por você, Domitila, e pode ter levado ele também a proclamar a independência? Você acha que teve algum estresse de paixão? E eu acredito que houve sim uma paixão, um movimento muito maior do que político para que ele fizesse o que ele fez. Foi a independência do Brasil. Houve uma magia de alma, de amor muito pura, e que infelizmente foi cortado pela diplomacia. E eles viviam no caso de adultério mais oficial da história do Brasil, né? E aliás, isso acabou afastando o Dom Pedro da mulher, a dona Leopoldina, e do Bonifácio, principal conselheiro dele. Então tá bom, a sua tese do dia de fura ganha um pouco mais de substância, porque 8 dias antes do brado de Ipiranga ele se apaixona. Mas ainda não está de pé, assim, ainda não estou convencido. Mas nessa viagem ele conheceu também a rejeição.